Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos aqui na audição da Comissão de Saúde a Administração Central do Sistema de Saúde e temos presentes o Dr. Vítor Herdeiro, o Dr. Tiago Gonçalves, doutora Sandra Brás. E vamos avançar para um requerimento apresentado pelo PCP para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o Serviço Nacional de Saúde. O programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras. A primeira ronda, Grupo Parlamentar do PCP para apresentar o requerimento, 4 minutos, depois em resposta 4 minutos à CSS e depois 4 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente a resposta em bloco. Depois partimos para uma segunda ronda de 1 minuto a cada deputado do grupo parlamentar e novamente a resposta em bloco. Passo já então a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Dr. João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhores Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da ACSS, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar. O PCP apresentou este requerimento porquanto a carência de profissionais de saúde e os efeitos que a mesma tem relativamente à resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem para dar à população são fundamentais. Aos mais diversos níveis de cuidados, as carências estão identificadas. O diagnóstico, como nós entendemos, está feito, está perfeitamente identificado o problema. É, de facto, a necessidade de valorizar os profissionais de saúde, criar condições para que o mesmo possa ser, como no passado foi atrativo, sendo que o local de referência e de base de exercício da atividade profissional dos mais diversos grupos profissionais na área da saúde era o Serviço Nacional de Saúde. Pontualmente fariam exerciam atividade no privado de forma complementar, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde era atrativo, era estimulante, motivava-os, mas dispunha de condições que agora não oferece. Os problemas são mais sentidos em determinados grupos profissionais, nomeadamente nos médicos, mas faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, faltam assistentes operacionais, faltam assistentes técnicos, enfim, as carências são diversas, são transversais e são transversais também ao país, sendo certo que em algumas especialidades são mais sentidas numas regiões do que noutras, e começando pela área dos cuidados de saúde primários. De facto, a situação é mais grave, nomeadamente a sul do país, e dizer ao Sr. Presidente que este requerimento resulta de umas jornadas parlamentares que realizámos em Beja, onde neste distrito, na unidade local de saúde, são cerca de 22 mil utentes sem médico de família. Estamos a falar para uma população que não chega aos 100 mil habitantes dos 13 concelhos que a área da unidade local de saúde abrange. Ou seja, quando a nível nacional nós estamos a falar que temos cerca de 13% a 15% da população sem médico de família, ali estamos a falar a mais de 20%. Isto é muito preocupante, sendo certo que há regiões em que a situação é igualmente preocupante, no Alentejo, no Algarve, e por isso aquilo que nos apraz dizer e questionar logo é como é que nós vamos ultrapassar esta situação? Como é que é possível chegar ao momento em que sucessivamente concursos são abertos e que, na verdade, ficam vazios? Como é que nós conseguimos inverter este caminho que estamos a seguir? É quase que uma espiral, um círculo vicioso em que sucessivamente os médicos não têm interesse em ir para aqueles territórios, não têm interesse em ir para aquelas regiões, não têm interesse em poder fixar-se naquela área e depois acabam por, naturalmente, isto trazer um agravamento das condições de prestação de cuidados. Ainda o último concurso que foi aberto foi na ordem das 260 vagas, eu não me recordo agora o número preciso, dizendo o Sr. Ministro que eram superior ao número de médicos recém-especialistas. A verdade é que nós, neste momento, precisamos de cerca de quase 1000 médicos de medicina geral e familiar para responder à população carenciada. E, no entanto,
a verdade é que muitos dos médicos terminam a sua especialidade e acabam por não se fixar no Serviço Nacional de Saúde. Isto é algo que nos permite fazer uma reflexão e encontrar a solução para esta situação. A nível hospitalar, a situação não é mais como é que é dizer, não é mais animadora. Antes, pelo contrário. É muito sentido a nível do serviço de urgência, em determinadas especialidades, mas é transversal. E, nesse sentido, também queria abordar esta questão relativamente não só às questões dos médicos, mas também da falta de enfermeiros, subcarga. Que respostas é que temos para dar em termos de concursos, em termos de abertura de vagas para fixar, sendo certo que nós, a nível hospitalar, também temos um problema, temos perdido camas. Nos últimos anos, ainda assim, tem encerrado centenas de camas, desde 2019 a 2022, já encerraram mais de 412 camas no país. Só para terminar, relativamente a algo que nos importa também saber, que são, na sequência de toda esta degradação do Serviço Nacional de Saúde, poderá dar-nos qual tem sido o aumento da atividade contratada no privado em substituição daquilo que é o serviço prestado pelo SNS. Uma outra questão também tem a ver com a duplicação de entidades, nomeadamente agora com o surgimento da direção executiva. São questões que também, em concreto, nós precisávamos esclarecer, tendo em consideração que há uma avaliação de sobreposição de competências. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora, numa primeira resposta, passo a palavra à CSS. Sr. Presidente, como entender gerir o tempo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar em substituição da Saúde e todos os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento naturalmente o Sr. Deputado João Dias, do PCP, que levantou aqui questões que me parecem fundamentais e que já lá vou. Antes, porém, gostava apenas de dizer que a Administração Central do Sistema de Saúde é um instituto público e que tem como missão, digo nobre missão, assegurar o planeamento e desenvolvimento das políticas de recursos humanos na saúde, de acordo com as orientações naturalmente emanadas pela tutela. Tenho aqui os meus dois colegas de Conselho Diretivo, o Dr. Tiago Gonçalves, que é o meu colega responsável pelos recursos humanos, e, portanto, aqui ou acolá, sobretudo com números, me dará uma ajuda, e a Dra. Sandra Brás, também minha colega do Conselho Diretivo. Para além dos recursos humanos, naturalmente, também temos aqui a responsabilidade da gestão dos recursos financeiros do Ministério da Saúde. Esta é, só uma breve nota, é a segunda vez que estamos aqui e é com muito gosto que o fazemos na Comissão de Saúde, desde que iniciámos funções em março de 2021. Relativamente às questões postas pelo Sr. Deputado João Dias. Bom, relativamente à questão introdutória sobre valorizar os profissionais de saúde, eu penso que se está neste momento a fazer isto, o que sabemos, que aliás é público, relativamente aos médicos, estamos num processo de negociação com vista à revisão das carreiras médicas e com discussão do regime do trabalho também em serviço de urgência, a discussão também das normas da organização do trabalho médico, e este processo será finalizado, se quisermos assim, ou concluído com a discussão das grelhas salariais. É um processo que está neste momento a decorrer, também com a participação deste órgão técnico, que é a CSS. Para além disso, a carreira dos técnicos superiores de saúde está previsto para 2024 ser revista e a carreira dos administradores hospitalares em 2025. Neste momento também se está a criar e está em processo negocial a carreira de técnico auxiliar de saúde que decorre, digamos, o processo negocial neste exato momento. Nós, refere o Sr. Deputado também que enfim, que estamos com problemas de médicos de família, falou na ULS do Baixo Alentejo, de Beja, portanto. O que eu diria é que todos os anos estamos a formar mais médicos e todos os anos estamos a abrir concursos para mais médicos. E tentamos privilegiar, enfim, assegurando tecnicamente, mas está-se a assegurar, digamos, privilegiar os territórios de baixa densidade como esses que se referiu. É um trabalho que, como digo, está a decorrer.
Também, relativamente a nível hospitalar, enfim, aqui o Dr. Tiago provavelmente pode-me ajudar com números, mas eu diria que quer assistencialmente, enfim, 2022 foi o número que graças, e só graças a eles, aos profissionais de saúde, digamos, se tive uma atividade essencial em que se bateram todos os recordes na área da consulta, mas também na área da cirúrgica. Nós temos um aumento de profissionais de saúde na área hospitalar, seja de enfermeiros, seja de médicos. Eu já passo aqui a palavra ao Dr. Tiago Gonçalves, que poderá, digamos, dizer exatamente os números. Relativamente ao pedido de camas, só dar-lhe nota que, de facto, de 2019 a 2022, há um aumento do número de camas, não há uma diminuição. Enfim, mas eu percebo o que é que quer dizer com isso, porque, no fundo, de 2021 para 2022 há, de facto, uma pequena diminuição, mas de 2019 para 2022 há um aumento de camas. Eu diria que e há um aumento de 30, posso dizer aqui o número exato. Portanto, nós tivemos um acréscimo verificado, dezembro, por exemplo, de 2020, mais 169 camas, e nós temos em 2022 mais 35 camas do que tínhamos relativamente a 2019. Dizer-vos que há vários fatores que contribuem também para um não aumento extraordinário de camas na área hospitalar, que é muito a subida da cirurgia do ambulatório. A cirurgia do ambulatório, durante todo este tempo, contribuiu durante estes anos para, digamos, a diminuição de camas, porque as pessoas acabam por não necessitar de pernoitar no hospital. Mas eu pedi aqui ao Dr. Tiago, relativamente aos números que o Sr. Deputado falava dos médicos e dos senhores enfermeiros, se podia, por favor, ajudar. Faz favor, Dr. Tiago. Depois teremos também uma segunda ronda. Sra. Presidente, Srs. Deputados, para dar aqui nota que o SNS hoje dispõe de mais 30.018 profissionais de saúde do que dispunha em dezembro de 2015. São um total de 150 mil profissionais. É um crescimento de cerca de 25%, que tem um impacto em especial no grupo profissional dos enfermeiros, com mais cerca de 12 mil profissionais, e no grupo profissional dos assistentes operacionais, em que há mais cerca de 6.094 profissionais. Já entre os médicos, o crescimento é de 5.713 profissionais, dos quais 4.200 são médicos especialistas e 1.500 são médicos internos. E com isto concluí aqui a... Muito obrigada, Dr. Tiago. Eu passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Marques. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a equipa diretiva do ACES, a pessoa do Sr. Vítor Herdeiro, da Dra. Sandra Braz e do Dr. Tiago Gonçalves. Bem, enfim, felicito-os e cumprimento-os pela ser a primeira vez que esta nova equipa do ACES está aqui na Assembleia da República. Bem sei que a responder a um requerimento do PCP, mas é sempre uma nota de boas-vindas que lhe quero deixar. CSS, perdão, desculpe. Entre os principais desafios que Portugal enfrenta em um mundo neste pós-pandemia da Covid-19, surgem para mim como absolutamente prioritários a questão dos recursos humanos e o próprio modelo de gestão. E estes dois vetores, estas duas componentes dos serviços de saúde também se aplicam, em meu entender, ao Serviço Nacional de Saúde. Olhando para a principal missão da ACSS, constatamos que esta entidade superior da administração pública tem como missão, estou a ler, assegurar a gestão dos recursos humanos, dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde e do SNS. Ou seja, é público e notório que temos especialidades em que nos faltam recursos humanos. Portugal sofre de um avançado envelhecimento da sua classe profissional dos médicos, vai continuar a sofrer nos próximos anos bastantes saídas em virtude disso, e isso coloca problemas inadiáveis à gestão das equipas médicas. Em face deste problema, e uma das principais missões desta entidade, que já referi, interrogo-me eu o que é que está a acontecer com o célebre Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. Ou seja,
Se formos aos documentos que se encontram no site da ACSS, no seu plano estratégico de 15-17, esse inventário consta das suas obrigações fundamentais. Foi produzida por esta Casa uma lei, a Lei número 114 de 2015, que tem como propósito a criação do inventário e atribui à ACSS a sua responsabilidade. Portanto, basicamente temos uma lei aprovada, temos ainda, desculpem a expressão, mas eu acho que até é caricato, uma resolução da própria Assembleia da República em 2019 a exigir que essa lei seja cumprida. Isto é, e pergunto eu, para nós gerirmos recursos humanos precisamos saber quantos são, o que fazem e onde trabalham. Em face disto, queria aproveitar esta oportunidade, como é lógico, perguntar ao Sr. Presidente o que se passa com este inventário, quando é que vamos poder passar a dispor deste instrumento absolutamente fundamental. Bem, já há pouco que ouvimos falar que temos mais recursos, e é verdade, são verdades indesmentíveis que desde 2015 Portugal tem bastante mais recursos disponíveis no SNS, isso é inquestionável, bem como mais recursos financeiros, também é absolutamente inquestionável. Apesar disso, continua a ser necessário dispor de incentivos para fixarmos profissionais, enfim, naquelas ditas zonas mais carenciadas, e já há pouco o Sr. Deputado do PCP falou na questão do Alentejo, mas eu diria que não é só na questão do Alentejo que esse problema existe. Ou seja, o Decreto-Lei número 101 de 2015, que visa fixar profissionais médicos nas zonas geográficas carenciadas, é um desses mecanismos que pode ser utilizado. Recordem-se que em 2017 foi introduzido pelo Governo uma alteração em que o incentivo pecuniário passou dos 1.000 euros mensais para os 2.200. O que eu queria pedir-vos era se seria possível prestar-nos informação de quantos médicos estão hoje a oferir desse tipo de incentivos, por um lado. Por outro lado, quantos é que oferiam em 2015 e ainda que especialidades são as mais beneficiadas por este tipo de incentivos. E, por fim, queria dar nota do seguinte. A ACSS realizou em setembro do ano passado um evento que denominou de ACS Meeting. Esta conferência foi dedicada aos modelos de financiamento e contratualização dos serviços dos cuidados de saúde. Nesta primeira edição, e segundo pude ver no vosso site, foram convidadas congêneres ibéricas e europeias da ACSS, nomeadamente da Galiza, do País Basco, da Catalunha e do Reino Unido. O Sr. Presidente, na sua intervenção, afirmou a dada altura que esta é uma oportunidade única para encetarmos as reformas há muito ansiadas. Ao ouvir neste fórum e noutros diferentes decisores públicos da área da saúde, sentimos que estamos no limite de fazer o que tem de ser feito para robustecermos o SNS. Assim, queria pedir-lhe se nos podia dizer algo mais sobre o que considera ser uma oportunidade única para encetarmos as reformas que há muito ansiamos. Que reformas são essas que nós muito ansiamos e que considero absolutamente desejáveis serem desenvolvidas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Dr. Vítor Herdeiro, Presidente da Administração Central de Sistemas de Saúde, e os seus vogais, o Dr. Tiago Gonçalves e a Dra. Sandra Vaz. Agradeço a vossa disponibilidade para nos prestarem esclarecimento sobre a falta de profissionais que atualmente se verifica no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde enfrenta graves problemas de sustentabilidade, atenta à falta de recursos humanos, principalmente médicos, de que padece, situação agravada por uma crescente tendência de saída dos profissionais com mais experiência e capacidade e mais capacitados e acompanhada de cada vez menos atividade para profissionais em início de carreira. O atual modelo do SNS sofre ainda da falta de médicos de família, falta de especialistas, equipas médicas a trabalhar no limite há demasiado tempo, carreiras pouco atrativas, pouco investimento em formação e deficientes condições de trabalho. Um bom exemplo dos efeitos nefastos da falta de médicos no SNS é-nos dado pelos cuidados primários, onde faltam cerca de 800 médicos especialistas de medicina geral e familiar, e o resultado é que, ainda no passado mês de janeiro, havia quase 1,6 milhões de pessoas sem médico de família atribuído, mais 500 mil do que em 2015. Outro exemplo desta escassez de recursos humanos encontra-se no número de horas extraordinárias que os profissionais de saúde do SNS realizaram só em 2021, que ascenderam a 22 milhões de horas, das quais perto de 8 milhões realizadas por médicos. Estamos a falar de um custo que se estima na ordem dos 400 milhões de euros por ano, mas estamos, acima de tudo, a falar de profissionais exaustos, em claro burnout, cujo desespero e a falta de esperança são cada vez mais evidentes em quem os sai a ouvir e por isso é importante.
Lembro, aliás, que numa audição recente, o bastonário da Ordem dos Médicos referiu que muitos médicos do SNS têm por opção sua horárias de 20 horas ou menos semanais. Assim, mais de que haver mais médicos no SNS, o que importa saber é quantos desses médicos têm horários reduzidos inferior a 40 horas semanais. A Comissão de Saúde recebeu esta semana da Direção Executiva do SNS um quadro que lhe terá sido remetido pela ACSS, mas que omite informação sobre o número de médicos no SNS e que tem os referidos horários reduzidos. Esta informação já foi, aliás, aqui adiantada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. É verdade que todos os dias nos chegam notícias dos hospitais de norte a sul do país, dos quais saem cada vez mais médicos, normalmente os mais experientes e mais capacitados. O resultado é que, apesar da propaganda do Governo, os portugueses continuam sem resposta nos cuidados de saúde, faltando médicos de família, faltando especialistas hospitalares, assistentes agora até ao encerramento de serviços de saúde e, principalmente, de urgências hospitalares. Este é um claro fracasso do governo do Primeiro-Ministro António Costa, que em setembro de 2016 afirmou: não estamos conformados e vamos continuar a trabalhar para, daqui a um ano, podemos dizer que deixou de haver portugueses sem acesso a médico de família. Em face do exposto, gostava que nos esclarecesse quando vai ajudar o Primeiro-Ministro a cumprir as suas promessas para que todos os portugueses tenham médico de família, quantos médicos saíram do SNS entre inícios de 2016 e final de 2022 e quanto entre estes eram titulares do grau de especialista. Qual o número de médicos que exercem funções no SNS com horário de trabalho semanal reduzido, designadamente os que têm menos de 20 horas. Se considera que o número de vagas de especialistas é suficiente para colmatar as necessidades dos médicos especialistas e se considera que Portugal forma o número de médicos suficientes para as necessidades do SNS. Aproveito a oportunidade para solicitar que nos explique este quadro, que era aquele que referi há pouco, que nos enviou através do diretor do SNS e que a evolução dos médicos de 2015 a 2022 e a sua respectiva carga horária não é perceptível, porque entendemos daqui que tivemos mais 24,8 de carga horária. Para terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sra. Presidente. Enquanto 25,4 quer dizer, significa que no período em questão as horas contratadas aumentaram mais 0,5 pontos percentuais. Em face desta questão, temos mais médicos, temos mais horas e o que eu queria saber era, afinal, o que é que está a faltar para termos, neste momento, um Serviço Nacional de Saúde em completo desgoverno e... Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados. Dr. Vítor Herdeiro, bem-vindo a esta comissão. O senhor está na presidência da ACSS desde 2021. Desde lá para cá, como já foi aqui até inquirido pelo Partido Socialista, ficou por fazer o inventário nacional dos profissionais de saúde. Neste momento, o SNS não sabe quantos profissionais tem, em que valência está e quais são as suas ansiedades ou até as suas progressões de carreira. A única coisa que tem é um número redondo e são as folhas de pagamento. Tirando isso, não sabe mais nada. Também não sabe aqueles que saem do SNS, porque é que saem do SNS. Quando um profissional sai de uma empresa ou de uma entidade, a primeira coisa que um dirigente consciencioso é chamar esse profissional que vai sair da sua corporação ou fazer a inquirição por outra pessoa, sabendo quais é que eram as ansiedades que o fizeram sair dessa estrutura. Isso não acontece no SNS e logo a partir daí é uma péssima medida de gestão. Mas falando em medidas de gestão da ACSS e no que se refere ao pessoal, porque foi para esse assunto que foi aqui chamado para nos responder, neste momento, Sr. é difícil perceber quais é que são as competências da ACSS. Aliás, nesse lugar onde está o senhor sentado, teve já o Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, que disse a seguinte frase: é difícil perceber as fronteiras entre o diretor executivo e a ACSS e todo o setor tem dificuldades em perceber. Portanto,
O representante dos administradores hospitalares dos EPEs, portanto dos Hospitais de Portugal, diz que tem dificuldade em perceber onde é que termina as suas competências e as do novo diretor executivo. Também o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse aqui, também nesse mesmo lugar, é difícil que o CEO da saúde, referia-se ele, consiga melhorar e valorizar os recursos humanos na saúde, bem como as carreiras, enquanto essas competências se mantiverem na ACSS. A senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros também já disse publicamente algo semelhante a isto. Portanto, a minha primeira pergunta é, o Sr. Doutor está com medo que deixe de ter o seu instituto? O que é que vai acontecer? Quem é que de facto manda na valorização? Porque nós temos declarações políticas do Sr. Ministro e Sr. Diretor Executivo a dizer que vão valorizar as carreiras, que estão a negociar com os sindicatos, estão a negociar com as ordens, com as federações e com os representantes do setor, mas de facto a ACSS, das duas uma, ou está a ser posta de lado, ou está esvaziada de competências. E, pondo isto em perspectiva, gostava de relembrar que o Sr. Ministro quase arguido, o Ministro Medina, disse, na aprovação deste último Orçamento de Estado, que o Diretor Executivo e o seu Gabinete custavam 10 milhões de euros por ano ao Orçamento de Estado. Eu gostava de saber, aliás, eu sei, mas gostava que o Sr. elucidasse o público que nos está a ver lá em casa, qual é o orçamento da ACSS anual, quanto é que o seu Instituto custa por ano aos cofres do Estado. Porque nós temos a designação e a instituição do novo diretor executivo do SNS, que custa 10 milhões de euros por ano ao erário público. Eu quero saber também quanto é que custa a ACSS e, portanto, temos aqui no setor, dizem que há duplicação de competências e, portanto, isso está a gastar mais dinheiro aos portugueses. Gostava de ouvir da sua boca quanto é que é esse dinheiro que se está a gastar a mais. Depois, quando o doutor Tiago, desculpa, agora passou-me, o Dr. Tiago Gonçalves, vogal do Conselho de Administração, veio aqui dizer na sua intervenção inicial que há mais 30 mil novos profissionais de saúde. Ó, Dr., diga lá desses 30 mil, quantos é que vieram da reversão das PPPs? É porque com a reversão das PPPs, que eram profissionais de saúde que estavam sob a alçada privado, automaticamente, quando elas foram revertidas, e estamos a falar do Hospital de Braga, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital de Loures, foram automaticamente passaram para as EPS e passaram para a alçada pública. Portanto, automaticamente aqui temos a absorção de milhares de profissionais de saúde que não concorrem propriamente para a eficácia da ACSS. E depois, desses que vieram das PPPs para as EPS, porque é que não passaram às 35 horas semanais? Porque nós tivemos greves à porta, nomeadamente do Vila Franca de Xira, de enfermeiros, que ao fim de 2 anos de já estarem sobre a alçada do Estado, continuavam a não fazer as 35 horas semanais. Acho que isso tem que ser esclarecido. Depois também, de facto, vou terminar, com os ordenados baixos, as PPPs mantinham a sangria dos profissionais de saúde, que está a acontecer agora. Está a haver uma transferência enorme para o setor privado, para o setor social e até para o estrangeiro, médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico. E, de facto, gostávamos de saber quais é que são as medidas concretas que a ACSS pretende desempenhar, uma vez feito o Inventário Nacional de Profissionais de Saúde, que está para ser feito desde 2015, que medidas concretas é que vai implementar no terreno para evitar essa sangria desatada de profissionais de saúde. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados. Cumprimento a CSS nas pessoas do Dr. Vítor Herdeiro, do Dr. Tiago Gonçalves e da Dra. Sandra Brás. E agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Saúde. Com quase 1,5 milhão de pessoas sem médico de família atribuído, está mais do que à vista que o Governo não tem qualquer visão estratégica para criar as condições necessárias para contratar e reter médicos de família no SNS. Na Iniciativa Liberal temos vindo a propor que sempre que uma pessoa não tenha médico de família atribuído, possa ter o direito de aceder a um médico à sua escolha nos setores privado e social. Porque mais do que a quem pertence o médico, importa que as pessoas tenham o direito de acesso a cuidados de saúde e, obviamente, importa-nos a liberdade de escolha. Portanto, pergunto à CSS se esta não poderia ser uma medida eficaz e que daria às pessoas acesso a cuidados de saúde primários. Neste âmbito, também pergunto sobre a criação das unidades de saúde familiar do modelo C, que sendo um modelo de organização com maior autonomia, que pode gerir com maior eficácia os seus recursos, se este modelo não poderia ser uma mais-valia no alívio do recurso às urgências hospitalares.
Ainda neste âmbito também dos cuidados de saúde primários, pergunto quais são as soluções da ACSS para que se reduza a excessiva carga burocrática e de tempo que os médicos de medicina geral e familiar têm que dedicar a questões administrativas a que têm estado obrigados e que limitam, obviamente, o seu tempo para aquela que é, de facto, a sua competência, que é acompanhar e tratar os doentes. Depois, então, no que diz respeito à falta de atratividade no SNS para a captação e retenção de profissionais de saúde, pergunto-vos quais são as vossas maiores preocupações e prioridades. Porque recentemente o diretor executivo do SNS garantiu que até ao verão iriam ser tomadas medidas para melhorar a gestão dos hospitais, a organização dos serviços, bem como para captar e fixar profissionais de saúde. Reconheceu que o Serviço Nacional de Saúde está num ponto crítico, que está a ser muito pressionado pelo aumento da procura, pela limitação da oferta e que neste momento temos mais verbas, mais recursos, mais produção, mas continuamos com pessoas insatisfeitas e afirmou que era tempo de se implementarem mudanças. Portanto, aqui o que eu vos pergunto à CSS é que mudanças é que vão ser essas, que medidas concretas estão a ser trabalhadas e que propostas estão a ser apresentadas ao Ministério da Saúde. Depois, neste âmbito, como também bem sabem, na ACSS têm sido inúmeras as contestações de profissionais de saúde pelas mais diversas razões. São muitas as reivindicações, porque também são muitas as injustiças e que o próprio Estado pratica entre profissões e muitas vezes entre profissionais dentro da mesma profissão. O Governo está em negociações, está em reuniões, mas as greves continuam. Portanto, pergunto se a ACSS está a ter algum papel ativo na resolução destes problemas, nesta matéria, e pergunto qual é a posição da ACSS sobre as carreiras dos profissionais de saúde. Se consideram que o Governo, que esta revisão das carreiras deve ser feita profissão a profissão, como há bocado já exemplificaram aqui, ou se de facto deveríamos olhar para uma reforma completa da administração pública, que se revissem todas as cadeiras em geral, obviamente acautelando as diferentes especificidades de cada uma dessas carreiras. Também, ainda a propósito da atratividade dos profissionais de saúde, pergunto que práticas estão a ser seguidas pelos setores privado e social para que conseguem captar e reter profissionais que o SNS não está a conseguir fazer e que manifestamente não consegue fazer, porque grande parte dos problemas advêm daí. Finalmente, pergunto que dados concretos tem a ACSS sobre o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado pelos médicos no serviço de urgência, que inicialmente ia vigorar até 31 de janeiro, mas que entretanto foi prolongado. Se nos podem dizer quantos médicos foram contratados ao abrigo deste decreto-lei, do decreto-lei 50A de 2022, qual o custo que representou até agora este aumento dos valores pagos aos médicos e, por fim, se de facto existem mais horas de trabalho médico contratadas ou se estamos simplesmente a pagar mais pelo mesmo número de horas. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 20 minutos para dividirem e organizarem da forma que assim entenderem. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, muito obrigado, antes de mais, por todas as perguntas. Vou começar por responder às perguntas do Sr. Deputado Paulo Marques, do Partido Socialista, que, no fundo, enfatizou aqui a importância dos recursos humanos e trouxe aqui ao debate a questão do inventário dos recursos humanos. Eu depois, no fim da minha intervenção, passaria aqui ao Dr. Tiago para lhe falar exatamente do inventário, mas só dizer o inventário dos recursos humanos da saúde é, aliás, uma meta do PRR e, portanto, estamos a fazê-la e tem fundos alocados a eles. Eu, se calhar, passava já a palavra ao Dr. Tiago, só para, relativamente à questão do inventário, como falámos, ficava já fechado. Sobre esta matéria do Inventário Nacional de Profissionais de Saúde, em meados do ano passado constituímos uma equipa de projeto para a definição dos requisitos funcionais do registro, para a definição dos procedimentos e funcionalidades e, efetivamente, o Plano de Recuperação e Resiliência irá financiar a criação da plataforma informática que vai possibilitar o registro dos profissionais conforme está previsto na lei. Este processo foi retomado. Já agora aproveitaria também aqui para dizer que, no que concerne a mais-valia do Inventário Nacional de Profissionais de Saúde, é conhecer todos os profissionais de saúde, independentemente de exercerem funções no SNS ou no privado. Relativamente ao SNS, grande parte, eu diria quase que todos os dados que estão no artigo 4º, número 1 da lei,
nós dispomos deles, uma vez que estão no sistema de gestão de remunerações e vencimentos, o RHV, que se aplica aos funcionários do SNS e, portanto, essa informação existe. Portanto, desse ponto de vista, importa aqui conhecer muito a parte do setor privado e isso é que vai dar aqui um grande contributo no que concerne ao planeamento de recursos humanos na saúde. Sr. Presidente. Dar nota só que esta pergunta também tinha sido, que esta questão tinha sido colocada também pelo Sr. Deputado Pedro Frazão e, portanto, relativamente ao inventário médico. Eu volto, digamos, à minha linha de pensamento e o Sr. Deputado Paulo Marques também tinha posto a questão dos incentivos e o que é que se tinha feito relativamente aos territórios de baixa densidade. Eles, de facto, têm incentivos de 40% do vencimento base, os médicos que estão nesses territórios. Em 2015, se estamos corretos, eu penso que estamos corretos, eram 10 e neste momento são 415. Neste momento, a 31 de dezembro de 2022. Portanto, houve um aumento bastante significativo, o incentivo funcionou. Isto, naturalmente, não é dizer que não precisávamos de mais, porque precisávamos. Relativamente aos modelos de financiamento e a essa reunião que fizemos com outros parceiros congêneres da ACSS e aos modelos de financiamento, no fundo o que tivemos aqui, as experiências que tivemos a trocar, elas são distintas. Eu diria que, do ponto de vista conceptual, Portugal, enfim, está avançado. De qualquer das formas, do ponto de vista de modelos de financiamento, estamos a aprender também e estamos a ver com curiosidade e com muito interesse e a estudar, eu diria com profundidade, algumas ferramentas utilizadas, nomeadamente no País Basco, mas também na Holanda. As do País Basco têm a ver com uma ferramenta que pode servir, digamos, uma nova ferramenta que pode servir para alocar financiamentos aos hospitais e que não passa só pela produção, não é? Passa também cada vez mais pelos resultados e pela complexidade da produção, mas também pelos resultados em saúde. E, portanto, estamos a trabalhar nessa ferramenta e julgamos, e estamos a trabalhar muito junto também em conjunto com a Direção Executiva e penso que iremos ter, digamos, não digo um modelo fechado, mas pelo menos pilotos seguramente a funcionar ou preparados para funcionar em 2024. Relativamente ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Partido Social Democrata, também falou, enfim, das carreiras pouco atrativas, tudo isto. Eu penso que tinha falado um bocadinho disto no início e aquilo que estamos a fazer com toda a questão de negociação com os sindicatos, seja das carreiras médicas, seja das carreiras técnicos superiores de saúde, dos administradores hospitalares e também da carreira técnico-auxiliar de saúde, no sentido de tornar as carreiras mais atrativas. Por outro lado, todos os anos temos estado a aumentar, digamos, as vagas de formação e no fundo, isto não é uma medida em concreto, tem que ser um conjunto de medidas e, portanto, são estas medidas que estamos a trabalhar com a tutela e sob a orientação da tutela. Relativamente às horas extraordinárias, eu passava aqui a palavra ao Dr. Tiago Gonçalves relativamente à questão posta pelo Sr. Deputado Guilherme Almeida. Efetivamente, relativamente às questões do trabalho suplementar, existe um aumento do número de horas de trabalho suplementar face aos anos anteriores. Relativamente ao Decreto-Lei 50A, que também foi questionado aqui há pouco, o número de horas de trabalho suplementar supera o período homólogo de 2019. Ainda não está, esse apuramento não está ainda concluído, porque o período de referência é até 31 de dezembro e, habitualmente, existe um delay de apuramento de cerca de 2 meses face à última data do período. E, portanto, mas aqui, os dados que já dispomos, e neste momento, é que o volume de horas de trabalho suplementar que foi contratualizado ao abrigo do 50A 2022 excedeu aquilo que era o trabalho suplementar realizado entre julho de 19 e dezembro de 19. Tanto do ponto de vista do volume de horas, supera os cerca de 2.293.000 de 2019, tanto a nível de custos,
de 74 milhões para cerca de 108 milhões. Portanto, o valor das horas ao abrigo deste regime é bastante diferente. O valor unitário das horas é remunerado de maneira substancialmente superior e, por isso, também tem um impacto financeiro naturalmente superior. Este diploma que tinha aqui o objetivo de proporcionar que os médicos que integram o mapa pessoal de cada entidade sentissem um incentivo a fazer horas de trabalho suplementar naquela mesma entidade e, por outro lado, que houvesse uma redução da prestação de serviços. Portanto, era esse o espírito do diploma. Relativamente, e aproveitando estar no uso da palavra, descontado o efeito da reversão das antigas PPPs, neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem, ainda assim, mais 26.541 profissionais e, portanto, descontado o efeito dessas PPPs. Relativamente, e também referir essa questão, porque foi há pouco colocada, o número de profissionais de saúde que têm horários abaixo das 35 horas, carga horária semanal, é de médicos, portanto, trabalhadores médicos, que foi a informação que foi aqui partilhada, são 1.911 profissionais, portanto, de um universo, portanto, de 21.182, abaixo das 35 horas estão 1.911. Portanto, essa também tinha sido uma questão que havia sido colocada, o que significa que uma significativa maioria dos profissionais estão nos regimes de 42, 40 e 35 horas de trabalho. E, portanto, por isso mesmo se explica que o mapa que foi aqui partilhado pela Direção Executiva, quando se refere a um total em 2022 de 21.182 médicos especialistas, e quando se refere a equivalente a tempo completo, a diferença não seja significativa, justamente por este dado que eu vos transmiti há pouco, de só existirem 1.911 profissionais que estão abaixo das 35 horas. Muito bem. As contratações de 50 anos. Peço desculpa, mas eu há pouco também teria como encargo transmitir o número de contratações realizadas ao abrigo do Decreto-Lei 50A e essas contratações que foram realizadas até 14 de janeiro são, peço desculpa, aqui nos dados... ou seja, ao abrigo desse regime foram contratados 558 médicos especialistas. As especialidades que são mais predominantes neste caso são medicina interna, com 69 profissionais, pediatria com 51, anestesiologia com 32, ginecologia e obstetrícia com 32 e cirurgia geral com 29. Obrigado, Tiago. Passando agora para o Sr. Deputado Dr. Pedro Frazão, portanto, nós já falámos da questão do inventário, punha-se depois a questão da competência da ACSS e da eventual sobreposição com a direção executiva. Pronto, os diplomas legais são conhecidos todos. O que eu posso dizer é... Perdão? Sr. Deputado, ainda não sei os que existem, só estou a falar do decreto-lei. E, portanto, quer dizer, eu diria que aqui a nossa preocupação, a nossa ACSS, mas a da Direção Executiva e a do Ministério da Saúde, é que não haja sobreposições. E, portanto, nós estamos a trabalhar na densificação, digamos, se quiser, de quais são as competências concretas de cada um, porque, enfim, percebe-se que há coisas para densificar e é isso que estamos a fazer neste momento. E, portanto, quando pergunta se estou com medo da ACSS ficar, digamos, de alguma forma desvirtuada ou
ou despida das suas funções, eu diria que não, honestamente não. Há duas funções muito importantes e tem sido público, o Sr. Ministro tem dito isso publicamente, que é toda a questão do recurso humano e das carreiras e também a questão da gestão financeira do SNS. Essa está na ACSS e tudo indica que continuará a estar e parece-me bem. Portanto, eu diria que o que é mesmo importante, e eu penso que a altura é esta, é a questão de garantir que não há sobreposições e que é claro, e os estatutos, naturalmente, da Direção Executiva virão clarificar isso. Depois, a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Fala-se depois uma questão sobre a liberdade de escolha. Hoje os cidadãos já têm alguma liberdade de escolha dentro do público, não é? Já podem escolher, mas eu percebi que o que queria dizer, eu queria significar, era a liberdade de escolha no sistema entre público e privado. Bom, isso é uma decisão, digamos, é uma questão que eu diria que é mais política do que de um órgão técnico. O papel da ACSS nas carreiras, dir-lhe também o Dr. Tiago, vou-lhe passar a palavra sobre isto, mas dizer-lhe que nós estamos a acompanhar as negociações com os sindicatos e, portanto, a ACSS está nessas reuniões e desse ponto de vista das carreiras, podemos fazer um ponto de situação com um bocadinho mais de detalhe do que aquilo que eu fiz, apesar de, eu diria que estando as negociações a haver, não sei até que ponto é que se pode ir muito longe nisso, na caracterização das mesmas, mas eu passava a palavra ao Dr. Tiago. Relativamente à questão do processo negocial das carreiras médicas, está celebrado um protocolo negocial e decorrem reuniões com os sindicatos médicos nesse sentido. Tem como principais objetivos fixar, ou seja, discutir as questões que têm em vista a fixação e a retenção de profissionais, a começar pelos regimes da dedicação plena e também de discussão do trabalho em serviço de urgência, e nomeadamente também pela revisão das normas de organização do tempo de trabalho que estão previstas nos instrumentos de regulamentação coletiva. Ao mesmo tempo também está prevista a fixação de normas particulares de organização e disciplina do trabalho nas carreiras médicas e a revisão da grelha salarial das carreiras médicas. É um processo que está em desenvolvimento, portanto ainda não existem conclusões e, portanto, é esse o estado da arte. Relativamente à criação de carreira de técnico auxiliar de saúde, as negociações também decorrem, é uma carreira totalmente nova e, portanto, tem questões de ponto de vista da transição e tem questões de ponto de vista do próprio conteúdo funcional, mas também estão em sede de negociação com os sindicatos. Relativamente, recentemente foram implementadas também as medidas de valorização dos enfermeiros, com a aprovação do Decreto-Lei 80B, e que permitiu a alteração de posicionamento remuneratório a cerca de 16 mil enfermeiros. É um processo que ainda não está concluído porque o próprio diploma previa um momento de comunicação de pontos e um momento de reclamação e, portanto, as reclamações estão sendo paulatinamente analisadas pelos serviços de cada instituição e, portanto, também todas as retificações que forem necessárias serem realizadas também o serão. Muito relevante, igualmente, são as medidas de revisão do sistema integrado da avaliação de desempenho da administração pública, que foram também publicamente anunciadas, que têm naturalmente incidência sobre os sistemas adaptados das carreiras especiais da saúde. Efetivamente, do ponto de vista da revisão de carreiras, faz sentido um processo de carreira a carreira. É o que tem neste momento mais sucesso. Este é um processo que tem sido adotado há vários anos esta parte. Em 2017 houve uma revisão da carreira de técnico superior de saúde com a criação das carreiras farmacêuticas, posteriormente, e da criação da residência farmacêutica. Depois, posteriormente, houve uma revisão da carreira dos técnicos superiores das áreas de diagnóstica e terapêutica e uma revisão à carreira da enfermagem em 2019 e depois com naturalmente,
a pandemia provocada pela doença Covid-19. Todo este processo de revisão de carreiras ficou em suspenso e, portanto, foi retomado em meados do ano passado. Gostaria também aqui de, naturalmente, dizer que é nesta sede de revisão de carreiras que faz sentido olhar para as questões como sejam as do Decreto-Lei do 101/2015, dos incentivos pecuniários e não pecuniários à ocupação de postos de trabalho em zonas geográficas carenciadas. E também gostava aqui também de referir que, do ponto de vista da formação, essa é que deve ser a aposta. Formar mais médicos especialistas, portanto, aumentar o número de vagas para acesso à especialidade. Efetivamente é importante aqui dizer que, relativamente à medicina geral e familiar, em 2010 foram abertas cerca de 330, salvo erro, vagas, não estarei aqui em erro, 339. E em 2022 para 23, cerca de 500 vagas. E, portanto, é todo um percurso que tem que ser feito de formação de mais médicos. O programa de formação de medicina geral e familiar é de 4 anos e, portanto, todo este processo tem que ser visto desta forma estruturada, não as medidas de forma isolada, ou seja, revisão de carreiras, aumentar o número de vagas de acesso à especialidade, portanto, incentivos, eventualmente, à colocação de médicos em formação na especialidade, portanto, todas estas medidas têm que ser combinadas e articuladas. Tinha aqui uma nota, porque o Sr. Pedro Frazão tinha feito uma pergunta que eu vi que não respondi, que era a questão do orçamento da ACSS, que são 18 milhões, 18,7. Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Tiago Gonçalves, Dra. Sandra Brás. Vamos passar então à segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar, e eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Dr. Paulo Marques. Obrigado, Sra. Presidente. No outro dia ouvimos o Sr. Ministro falar das listas de espera, ou, aliás, das listas de utentes em médicos de família. E a minha pergunta tinha a ver com o seguinte: tendo nós hoje um fluxo migratório bastante assinalável, temos hoje muitos portugueses também que podem estar inscritos em unidades de cuidados de saúde familiar e não estar sequer em Portugal, e recebemos também, felizmente, bastantes migrantes. De que forma é que seria possível operacionalizar essa revisitação dessas listas de utentes para as atualizar? Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Guilherme de Almeida. Sra. Presidente, eu agradeço as respostas que nos foram dadas, mas continuamos a saber, esta Comissão continua sem resposta relativamente a um conjunto de questões que nos parecem elementares. Desde logo, as expectativas da ACSS quanto a todos os portugueses terem médico de família. Depois, relativamente aos médicos que saíram do SNS desde 2016. Também ao número de médicos que estão neste momento com horário reduzido e, nomeadamente, com menos de 20 horas. E se as vagas para especialidade são as suficientes para colmatar as necessidades do SNS, e também sobre a perspectiva se Portugal forma médicos suficientes para fazerem face às necessidades de saúde do SNS. Relativamente àquilo que nos foi dito em relação ao Decreto-Lei sobre o trabalho suplementar, a única coisa que sabemos é que o Sr. Diretor Executivo de então, o Sr. Diretor Executivo, dizia que esse Decreto-Lei que era impossível de concretizar porque tinha que cumprir o número de horas de 2019. Nós sabemos que esse valor praticamente foi duplicado dessas horas. Queríamos era também saber se os custos foram ou não ultrapassados relativamente a 2019. E para terminar, queria também que nos falasse sobre o impacto financeiro desse diploma que foi aprovado em junho do ano passado. A ACSS já tem algumas estimativas, já tem dados sobre o impacto financeiro que teve no Serviço de Saúde. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Parlamentar do Chega, Deputado
Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhores deputados, Srs. muito obrigado pelas vossas respostas, foram elucidativas na medida do possível. Eu compreendo e sou solidário com a vossa posição, estou numa posição um pouco de defender o que é indefensável e até isso se vê pela vossa forma de falar e pela vossa forma um pouco, posso caracterizar um pouco talvez envergonhada do que nos estão aqui a dizer hoje, mas de todo modo agradeço a frontalidade com que nos disse que o seu orçamento era quase 19 milhões de euros, é verdade, mas esqueceu-se de dizer, eu também não perguntei, que o incremento face ao plano de atividades de 2022 foi quase 8 milhões de euros, porque o plano de atividades de 2022 tinha, no vosso plano de atividades, estavam 10 milhões e 555 mil euros. E de 2022 para este ano passámos para 18 milhões de euros. E isto, 5 meses e 10 milhões de euros depois do Dr. Fernando Araújo ser nomeado. O Dr. Fernando Araújo foi nomeado no dia 13 de setembro de 2022, foi quando vieram as notícias, e portanto estamos aqui um enorme despesismo, e passado este dinheiro todo e passado este tempo todo, o Sr. Doutor vem aqui dizer que falou em clareza, que é preciso mais clareza, que estamos a densificar. Sr. Doutor, desculpe, não estamos para tempos compagináveis com estarmos meses e meses a gastar milhões e milhões de euros e ainda virmos aqui ao Parlamento dizer que estamos a densificar e que estamos a clarificar qual é a nossa competência. Terminar, Lamento, mas nessa questão chumbou redondamente. Relativamente à outra questão que lhe fiz sobre as EPS, de facto as EPS poupavam dinheiro ao Estado e agora já não poupam. E, portanto, aí há mais de despesismo do Estado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada à CSS pelos esclarecimentos que aqui já prestou. A minha pergunta vai ser muito rápida e tem a ver também com as PPPs. Já perguntei a várias entidades. Claramente a reversão das PPPs ou da gestão dos hospitais, das 3 PPPs que tínhamos para o Hospital EPE, não resultou para ninguém. As pessoas têm piores cuidados de saúde, os profissionais de saúde que trabalhavam na altura em regime de PPP têm piores condições de trabalho agora que é um Hospital EPE, a gestão não tem autonomia absolutamente nenhuma e não houve uma poupança de custos para o Estado com esta reversão das PPPs. Portanto, o que eu vos quero perguntar é se devemos ou não voltar ao modelo das PPPs, porque claramente funcionava e agora não está a funcionar. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. São muitas as especialidades em que podemos identificar o seguinte, é que são mais aqueles que se reformam ou que estão em vias de se reformar do que aqueles especialistas que se estão a formar. E isto é algo que nos deve preocupar, porque nós não estamos a ter um rejuvenescimento das especialidades médicas. E daqui resulta logo uma preocupação, é saber quantos médicos indiferenciados é que nós temos atualmente registados. Porque nós entendemos que a forma mais rápida de ter médicos especialistas é, de facto, agarrar nestes médicos indiferenciados e conferir-lhes o grau de especialista, conseguindo concretizar por essa via mais especialistas. Até vou dar aqui um exemplo do quanto está a ficar para trás esta questão da renovação. Nós temos, no caso da saúde pública, com mais de 65 anos, temos cerca de 250 médicos de saúde pública, sendo que o universo de médicos de saúde pública são cerca de 500. Portanto, 50% dos médicos têm mais de 65 anos. Isto significa algo numa área tão específica e tão importante como é a saúde pública, como nós podemos também aferir. Uma questão que foi aqui levantada tem a ver com o facto de termos mais profissionais de saúde. Bem, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que a complexidade dos cuidados aumentou e muito. Os cuidados são mais complexos, os tratamentos são mais complexos e mais diferenciados, exigem mais número de profissionais, para terminar, Sra. Presidente, e de facto as pessoas vivem mais anos com mais doenças e precisam de mais cuidados. Mas há aqui uma questão que é importante também ficar esclarecida. É qual foi o impacto na redução e bem das 40 para as 35 horas dos profissionais, à exceção dos médicos, todos os outros profissionais da área da saúde trabalhavam 35 horas, infelizmente ainda não passaram todos, mas a sua esmagadora maioria passaram das 40 horas para as 35. Obrigada, qual foi o impacto em termos de número, porque na verdade isso traduzisse também, teve significado em termos de número de profissionais no total. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, agora numa segunda ronda, resposta em bloco final, 5 minutos. Bom, eu começava então
Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Marques, dizer-lhe que a questão da revisitação e de rever as listas dos doentes em médico de família está a ser feita neste momento que estamos aqui a falar, é um trabalho que estamos a fazer, portanto, junto com a nossa Secretaria de Estado, estamos a fazer esse trabalho. Relativamente às questões do Sr. Deputado do PSD, quantos médicos com horário reduzido, eu penso que o Dr. Tiago Gonçalves foi respondendo a isso e à questão dos custos com 50A. O Dr. Tiago respondeu, penso que o fez. O Sr. Deputado Pedro Frazão, eu penso que quando se referiu às EPS que estão a gastar mais dinheiro, estava a querer referir às PPPs, certo? A reversão das PPPs, percebi EPs. Pois, bom, quer dizer, vamos lá ver, isto foi uma decisão política. Eu queria dizer que nós não temos, eu não estou, eu gostava de, não, mas eu gostava de dizer o seguinte, porque me disse que eu estava aqui, que nós estávamos aqui com um papel envergonhados. Eu não estou nada envergonhado relativamente a isso, mas a verdade é que, quer dizer, não sou mais, nós somos um órgão técnico e temos muito orgulho em o ser e fazemos, e estamos solidários naturalmente e revemos-nos naquilo que está a ser feito. Agora, essa decisão foi uma decisão que nos ultrapassou. E, portanto, é a mesma resposta para a senhora deputada. Peço perdão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos aqui prestados pela Administração Central do Sistema de Saúde à Comissão de Saúde. De nossa parte, muito obrigada pela vossa presença. Senhoras e senhores deputados, finalizada a audição. Muito obrigada.